Opa, aqui é o Joba e nesse vídeo aqui eu vou contar pra você a história de superação de 5 pessoas que eram pobres e hoje em dia são bilionárias, com B, bilionárias. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai servir de inspiração para muita gente, então já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Todas as pessoas que eu vou falar aqui, elas não tinham exatamente a vida mais fácil do mundo e todas elas começaram do zero, construíram o seu próprio negócio e hoje tem bilhões na conta. De todas essas histórias que eu vou te contar agora, a quarta e a quinta história são as mais legais. A quarta porque é uma história de superação muito incrível de uma mulher, e a quinta é interessante, sabe por quê? Porque esse cara inventou algo, é um cara que inventou algo que você mesmo, você usa todos os dias. Tá curioso para saber o que é? Então vamos nessa, começar o nosso vídeo. O primeiro cara da lista é um cara chamado Guy Lalibert. Eu não sei se é assim que fala o nome dele, isso parece francês. Ele é canadense, mas tem uma parte do Canadá que fala francês. Enfim, você tá vendo aqui uma foto dele antigamente e olha só o que ele fez. Ele era artista de rua e aí um dia ele se juntou com um grupo de teatro, todo mundo se juntou assim e falou: vamos para Los Angeles só com passagem de ida e tentar a vida lá. Eles criaram um circo, isso mesmo, um circo, e começaram a se apresentar lá para o pessoal, foram se apresentando até que em 1984 o Guy Lalibert, eu não sei falar o nome dele, ele fundou o Cirque du Soleil. Eu também não sei falar, eu não sei falar nada de francês. Hoje em dia o Cirque du Soleil é a maior companhia de circo do mundo, tem mais de 5.000 funcionários e a fortuna do Guy Lalibert é avaliada em 1,19 bilhões de dólares. Aqui tá uma fotinha dele hoje em dia. E duas coisas muito interessantes sobre ele. Ele gosta de jogar poker e é visto frequentemente em mesas de poker caríssimas por aí. E outra coisa muito legal, em 2019 ele se tornou o 7º turista espacial. Ele foi pro espaço. Enquanto ele estava no espaço, ele dirigiu um espetáculo aqui da Terra. E uma coisa muito interessante, esta viagem, esse passeio para o espaço custou uma bagatela de 41 milhões de dólares, só isso, tranquilo, dinheiro de pinga. O segundo cara que era pobre e hoje tem uma fortuna por volta de 57 bilhões de dólares, ele tem uma história interessante. O nome dele é Larry Ellison. É esse cara daqui, ele parece, sabe o que ele parece? Ele parece o Nicolas Cage bobão, né? Engraçado. Mas enfim, por que é que eu acho a história dele interessante? Ele, quando tinha 9 meses, pegou uma pneumonia e a mãe dele deu ele para os tios avós. Quando ele tinha 12 anos, ele descobriu que ele era adotado e aí mais pra frente, quando ele estava na universidade, a mãe adotiva dele, a tia-avó dele, morreu e ele desistiu da faculdade. Daí um tempo depois ele entrou em outra universidade, desistiu novamente. Mas é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Em 1977, junto com um amigo dele chamado Robert Miner, ele fundou a Oracle Corporation. E por que eu falei que isso aqui era interessante? Primeiro motivo, ele fez isso em 1977, foi lá atrás. E olha só que legal, a Oracle é uma empresa de tecnologia, ela desenvolve softwares, sistemas operacionais, sistemas de nuvem para grandes empresas. E olha o que acontece, geralmente quando uma empresa, vamos supor aqui, um banco, quando um banco precisa de um sistema operacional para tomar conta de todas as atividades do banco, para organizar tudo, ele investe um valor muito alto e tem que treinar todos os funcionários para que todos os funcionários saibam como usar esse sistema. Então, quando uma empresa começa a utilizar um sistema de uma companhia, é muito difícil que ela pare de usar. Porque se ela parar de usar, vai ter que contratar uma nova empresa, vai ter que treinar todos os funcionários. Então, imagina a confusão que seria. Então, empresas de software, empresas que desenvolvem esse tipo de serviço, elas costumam ser muito lucrativas no longo prazo e não é à toa que a fortuna do Larry Ellison é hoje avaliada em 57 bilhões de dólares. E aqui tá uma fotinha dele hoje em dia, provavelmente ele estava palestrando aqui, gostei dessa barba aí, bem estiloso. O terceiro caso todo mundo vai conhecer aqui quando eu falar o nome dele, porque é o Ralph Lauren, ou em português, Ralph Lauren. Todo mundo sabe que é uma empresa de moda, de luxo, todo mundo sabe isso. E olha só que legal, quando ele terminou o ensino médio, ele escreveu lá no livro, no anuário, ele escreveu que ele queria ser milionário. E também interessante, ele começou trabalhando em lojas de roupa, ele começou como
vendedor. E aí com o tempo ele foi crescendo, ele criou o negócio dele, foi crescendo aos poucos, e aí ele criou a Ralph Lauren em 1967. 67. Hoje em dia ele é assim, ele parece um vovozinho legal, né? Tem uma cara de vovozinho legal e tem uma fortuna avaliada em 6,3 bilhões de dólares. Agora a gente vai entrar num dos casos mais legais aqui da lista. Assim, só para você ter uma noção, do que essa mulher fez. E tenta adivinhar. Me fala aí se você conseguiu adivinhar. Ela foi a primeira mulher negra multibilionária nos Estados Unidos. A primeira mulher negra a ser considerada uma das pessoas mais influentes no mundo do entretenimento. A primeira e única mulher de toda a história a receber um prêmio chamado Bob Hope. Esse prêmio é dado para as pessoas que fazem trabalhos humanitários que causam um impacto grande na sociedade. Em 2003, ela foi a primeira americana negra que entrou na lista das pessoas mais ricas do mundo da Forbes, aquela lista famosa da Forbes. Ela foi a primeira mulher negra americana que conseguiu entrar nessa lista. Você sabe de quem eu estou falando? Você sabe? Eu estou falando de Oprah Winfrey. Aqui no Brasil, a gente não conhece muito bem a história dela, a gente acha que ela é apenas uma apresentadora lá da televisão, tem um programa dela, a gente acha que é isso, mas ela é muito mais do que isso, começando inclusive pela sua história de vida. Ela teve uma infância pobre lá nos Estados Unidos, conseguiu uma bolsa de estudos na Universidade do Tennessee, ela estudou comunicação televisiva e começou a trabalhar na área, começou a chamar a atenção, foi trabalhando, até que ela começou a apresentar um programa de televisão e depois de alguns anos, esse programa passou a se chamar The Oprah Winfrey Show. E esse programa foi um dos maiores programas televisivos de todos os tempos. Tá aqui uma fotinha dela hoje em dia, totalmente poderosa, e ela tem uma fortuna avaliada em 2,8 bilhões de dólares. Agora, nós vamos para o quinto passo. E como eu disse, você usa algo que esse ucraniano inventou, você usa isso provavelmente todos os dias. E é o seguinte, o nome dele é Jan Koum. Jan Koum é um ucraniano de Kiev, inclusive é uma cidade que eu quero ir, eu quero visitar Kiev. E olha só, ele morava num apartamento com ajuda do governo. Varria o chão de lojas e aprendeu a mexer no computador e a programar sozinho. E em 2009, junto com seu amigo Brian Acton, ele fundou um aplicativo que era contra tudo que as pessoas podiam imaginar. Afinal de contas, já existe celular, você já pode mandar SMS para as pessoas, então para que você vai criar um aplicativo de mensagens? Mesmo assim, ele foi lá e criou o WhatsApp. Tem aqui uma fotinha dele, esse daqui é o criador do WhatsApp, você pode agradecer a ele por fazer você economizar com os SMS. E o seguinte, a fortuna atual dele é avaliada em 9,2 bilhões de dólares. Ele vendeu o WhatsApp para o Facebook por apenas 22 bilhões de dólares. Eu não sei você, mas para mim é muito inspirador ver essas histórias, ver essas pessoas que conseguiram sair praticamente do nada e construir coisas muito grandiosas. E é por isso que todo mundo que é rico sempre fala que é praticamente impossível você ficar rico trabalhando para os outros. A melhor forma de você fazer isso é criando o seu próprio negócio. E se você quiser saber um pouco mais como é que eu faço para trabalhar de casa, eu criei um curso gratuito, eu vou deixar o link aqui no primeiro link da descrição. É um curso gratuito para quem não sabe nada sobre isso, começar a criar o seu negócio trabalhando de casa com apenas um computador e uma internet. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo. Eu sou o Joba, eu vejo você no próximo vídeo e tchau!